Pessoal, quem já teve crise de pânico? Quem teve crise de pânico sabe do que eu estou falando. Algo, algo assustador. Se você tem uma crise de pânico na sua casa, você tem alguém para te socorrer, mas a pior experiência é a crise de pânico você sozinho, longe de casa, sem ninguém para te socorrer. Então, é terrível, parece que você vai infartar e se você, eu já fiz um ônibus ter que parar para me socorrer. Então, a crise de pânico é algo terrível que só quem passou por ela sabe o quanto é angustiante, o quanto é difícil. E muitas pessoas não sabem. Eu, quando comecei a ter as minhas primeiras crises de pânico, eu pensei logo em medicamento. Tem que ter medicamento para poder... Dá um mute aí, pessoal. Mas, depois eu tive... Quem tiver mute, dá um mute aí, pessoal. Dá um mute aí. Vou ver quem que está com o áudio aberto. Mas, na verdade, crise de pânico, é preciso que haja um controle da respiração, um controle daquela ansiedade. E o medicamento é algo só para controlar a ansiedade, nunca levar para o lado dos ansiolíticos, depois de você ficar dependente do medicamento. Eu não precisei disso. Mas tá, a crise de pânico é algo que todos nós, principalmente nessa pandemia, esse transtorno se desenvolveu assim assustadoramente. Veja bem, imaginem um soldado em pleno campo de batalha, quando ele está entrincheirado pelo inimigo, e aquela perspectiva que a vida dele está em jogo ali, como já passei por isso. Você está entre a vida e a morte. A qualquer momento, você pode ser morto, principalmente se estiver em campo de batalha. Imagine a tensão do organismo, adrenalina no corpo, a descarga de catecolaminas no sistema nervoso autônomo, como disse o Dr. Delcio, sistema nervoso autônomo, né? E assim por diante. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo aqui. Então, nesse momento, já fugiu os slides daí, meu Pai Celestial. Vocês estão vendo os slides aí, pessoal? Parece que sumiu. Pai eterno. Nem eu. Está aparecendo aqui, tá? Imagem, a situação. Tá. Vamos ver aqui. Deixa eu tentar. Para mim também está aparecendo. Para mim não está aparecendo. Mas nós vamos ver. Vamos ver isso aqui. Espera. Abrindo novamente. Ótimo. Então, nesse momento, todo o sistema nervoso sofre uma transformação. E aí o coração começa a acelerar, dispara. Em síndrome de pânico, o coração dispara, é coisa terrível. Nós não conseguimos controlar. Me deu uma dessa lá na Jucum, no alojamento dos pastores, 3 horas da manhã, e eu não conseguia me controlar. E quando você não sabe do que está acontecendo com o teu organismo, você se desespera mais ainda. O importante nas crises de pânico é você saber, tá? Como reagir. Exercício de respiração e controle. Não é praticamente você tomar medicamento. A única coisa que o médico receita é um dipirona para poder abaixar a pressão. Mas o segredo de controlar a síndrome de pânico é a respiração, é o autocontrole e assim por diante. Aí você começa a suar frio, e dá uma impressão que você está infartando, está morrendo. Gente, é uma sensação horrível. Eu estava dentro do ônibus voltando de um trabalho lá em Curitiba, não era nem aula, era um trabalho. Quando chegou ali
em Soledade, ali em Baú, que acho que é uns 150, 200 quilômetros de Londrina. Eu quase liguei para o meu filho me buscar, falar, não vou entrar mais nesse ônibus. Aí o motorista disse, não, eu vou colocá-lo aqui na poltrona da frente. Falei, não vou mais nesse ônibus, não vou, e dei trabalho ali. Porque é uma sensação horrível de que parece que você vai enlouquecer. Sofrimento, o medo, parece que seu coração, você vai sofrer um ataque cardíaco, você está prestes a desmaiar, e aquele medo da morte, e você fica naquela... A primeira coisa é a falta de ar, você procura socorro, pedir ajuda. Gente, são minutos de terror. Assim. E o Dr. Delcio falou, né, na aula passada, que a grande parte dos pacientes que ele atende ali no ambulatório, no pronto-socorro, são de crises de ansiedade e pânico. O médico ele dá a medicação ali, está tudo certo, né? Então, as crises... E isso demorou eu entender, e isso foi acontecendo, e sempre fora de casa. Quando acontecia aqui, minha esposa e minha filha já vinham, me socorria, mas fora de casa é terrível. Por isso que muita gente tem medo de sair da rua, entendeu? Em locais onde tenha medo, né, de escapar e pedir auxílio. E aí tem o termo técnico agorafobia. Foi o que aconteceu comigo. Então, essas crises de pânico, elas são tão graves que elas te inviabilizam na vida social. Você tem medo de ir à igreja, eu tenho medo de onde tem muita gente, eu tenho medo de eventos, e a pessoa fica totalmente alienada a certos ambientes. E essas crises, mesmo fora das crises, o medo de passar de novo, que esse é o pior. Eu ficava naquela, nossa, é quando eu vou viajar de ônibus. Quando eu vou viajar de ônibus, eu já fico uma semana antes já com aquele medo. Aí eu não tenho sossego, não durmo, fico preocupado, como é que vai ser, e é uma ansiedade e um medo de viajar terrível. E quando aqueles ambientes de ônibus fechado, né? Um ônibus muito fechado, geralmente eu viajo sozinho. Em Curitiba, agora em julho, eu fui fazer um trabalho lá, e me deram um ônibus errado lá. Quando eu entrei, já me deram aquela parte de cima lá, e tudo fechado, uma cortina. Quando eu cheguei, o sujeito já fez assim com aquela cortina. Falei, pronto, já não tem janela, não tem ar. Desci do ônibus. Desci e falei, não, senhor, não vou nesse ônibus, não vou mesmo. Fui lá, comprei uma passagem de leito, porque eu falei, não vou gastar mais. Então, gente, é uma coisa... Só quem passa que sabe o que é uma crise de pânico. Não é fácil. Depois nós vamos falar quais são as terapias aí para a gente superar isso, né? Muito bem. A depressão nem se fala. Quem quer que já não teve depressão, né? Depressão é algo que você não consegue entender o que está acontecendo. Ontem eu estava conversando com uma pessoa sobre o estresse pós-trauma. Todas as vezes que você lembra de eventos traumáticos na sua vida, você começa a sofrer aquilo novamente. Só que, gente, tem pessoas... Lembra que eu falei numa das nossas aulas sobre a baixa tolerância à frustração? Eu vou contar a experiência de um colega de trabalho essa semana. Eu tenho um colega de trabalho aqui, ele é o segundo coordenador da equipe. E ele foi conversar com a nossa chefe porque ele estava com uns problemas e ela me chamou lá e disse, olha, o fulano de tal está falando de suicídio. Eu me preocupei, estou falando de suicídio. Primeira coisa, tira a arma da mão dele. Tira a arma da mão dele, nem pense, porque uma pessoa com tendência a suicídio, eu já vi vários policiais se matarem por causa disso. E aí fui conversar com ele, estou fazendo o tratamento dele. E ele começou a falar que uma vez ele foi numa reunião com a esposa, presta atenção, ele foi numa reunião, uma palestra de um coach, e o próprio coach contou isso para mim agora, uma semana atrás, aí na eleição. De repente o marido sumiu de dentro do evento. Cadê o fulano? Ah, saiu ali fora. Aí ela chegou na porta, falou com segurança, ele está ali, tinha um pontilhão logo perto. Chegou lá, ele já estava com a perna em cima do parapeito ali, já para pular. Já estava pulando. Aí socorreram ele e tal.
E agora, esses dias, comecei a conversar com ele para saber, mas ainda está na casca da cebola, ainda aquela primeira camada, não está fácil de chegar no ponto que precisa chegar, não. Então, tem pessoas que têm baixa tolerância à frustração, então, para esses, a depressão é mais forte. A minha mãe foi uma pessoa que sofreu isso. Ela não teve, ela não conseguiu entender sobre a doença dela. Então, ela foi se afundando, se afundando. Então, pessoas que têm baixa tolerância à frustração, elas tendem a ter transtornos depressivos mais agudos. Bom, o que a depressão compõe? O que nós vamos ver na depressão? Um pouco de ansiedade, um pouco de angústia, né, uma mania, e um conjunto daquilo que os psiquiatras chamam de distúrbios de efetividade. Distúrbios que podem ser entendidos como doenças que no estado de ânimo, né, é a característica primária e dominante. A pessoa não quer mais tomar banho, não quer mais ter a baixa estima, a pessoa não quer mais ambientes. Esses dias, ambientes sociais, né? Esses dias eu fiquei sabendo de um amigo que está em depressão. E eu liguei para a esposa que queria visitar. Não, ele não pode receber visita, ele não quer receber visita, ele não está bem. Poxa, então é bem estado de quem está depressivo mesmo. Então, esse estado de ânimo fica, né, fixa e permanente. E é interessante que o caso da depressão e a mudança do estado de ânimo consiste num surgimento assim de um sentimento generalizado de tristeza. Isso vai o desalento, intenso ou moderado, e aí fica variando. Um dia está bem, outro dia não está, e de repente o tempo passa e a pessoa consegue superar um pouquinho, mas de vez em quando a gente chama de depressão intermitente. Então, gente, uma parcela muito grande da população do mundo está agora, principalmente nesse período que houve aí de pandemia, de depressão. A população foi vitimada pela depressão. Cresceu-se o índice de suicídio, vou mostrar aí as estatísticas, e vou falar do suicídio hoje, assim, no Japão, principalmente, que já é um país, parece que conhecido como país do suicídio, né? E isso tende a aumentar, tá? Isso tende a aumentar. Então, principalmente no mundo ocidental, onde a AIDS e tantas outras doenças levam... E hoje, adolescentes e adultos, né, estão com esse transtorno. Então, a depressão hoje cresce assustadoramente. Então, cada dia mais reforça o trabalho dos psicanalistas, dos psicólogos e psiquiatras para essa população. Então, o Albert Camus, ele disse assim, ó, só existe um problema filosófico realmente sério, que é o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 ou 4 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, vem em seguida. Não sei, é um texto filosófico bastante difícil, mas ele diz assim, que o suicida, ele tem aquela, será que a vida vale a pena? Será que tem vida após a morte? O que vai acontecer se eu tirar a minha vida? Então, é uma incógnita que todo suicida tem e assim por diante. Muito bem, vamos ver o suicídio à luz da psicanálise. Suicídio à luz da psicanálise. Tá? O que fazer quando a vida perde o sentido? Eu já passei por isso, gente. Eu já passei por isso. A vida perde o sentido foi nessa época em que eu me deparei com a logoterapia, onde perdeu o sentido de vida. No meu livro eu falo sobre isso. O que você quer da vida? O que você espera da vida? Quais são os seus projetos? Você quer ter ou quer ser? E principalmente quando os seus sonhos, os seus projetos, eles passam a ruir. Você fica desmotivado, decepcionado, as pessoas se afastam de você, e como eu vejo uma frase aí nas redes, aí, nesse momento é só você e Deus e mais ninguém. Então, o que fazer quando a vida perde o sentido? Vamos lá. Por que o Japão é o maior país, o país com o maior índice de suicídio?
Eu acho que vocês já sabem disso. O Japão pós-guerra, o Japão, quando entrou na Segunda Guerra, eles tinham uma figura do imperador como um deus. Pelo amor de Deus, não estou politizando a coisa, tá? Pelo amor de Deus, não coloquem essa ideia de que está tudo acabado depois desse episódio. Ah, está tudo acabado e tal. Gente, nós temos acima de tudo, de todos, de governantes e de quem quer que seja Deus. Então, não devemos... O Japão caiu nessa. Nossa! Perdemos a guerra. E o país foi tomado por um sentimento de depressão, e isso dura até hoje. O Japão começou com essa depressão, porque o japonês ele não aceita a derrota, porque isso é da cultura. Já veio lá do império, o imperador era um deus, e o imperador, e sempre nós venceremos a guerra. E eles deram trabalho para os americanos, hein? Eles deram trabalho para os americanos, até que os americanos fizeram aquele horror lá de soltar a bomba atômica lá e acabou a festa, né? Então, mas eles estavam lutando bravamente. Então, o Japão trouxe isso na cultura deles. Então, derrota, perdas, para eles não, melhor se matar. Naquela época, já existia, quem já assiste os filmes de japonês aí, o cerimonial do Harakiri, que o ninja lá perde, aí ele se mata, coloca a adaga ou a katana, e ali ele comete o ato de suicídio ritualístico ainda, né? Então, o Japão se imergiu nessa de suicídio como uma questão cultural. Então, nós vamos ver por que o Japão tem esse alto índice de suicídio. Então, isso vem lá da antiga tradição. Nome da honra. Nome da honra. Por exemplo, o seppuku. Seppuku é outro cerimonial esse cerimonial ele foi desenvolvido pelos pilotos kamikazes da guerra. Falou, nós temos uma frota de aviões aí dizimada, mas é o seguinte, vamos fazer das nossas guerras aqui o quê? Exatamente, Rosânia, é o orgulho de não perder, né? Eu não vou perder, essa batalha eu não vou perder, e quando perde, aí acaba por ficar com o orgulho ferido, e depois aí o melhor agora é não conviver com a desonra. Então os pilotos kamikazes faziam isso, jogavam seus aviões, né, na frota da Marinha, a Batalha do Pacífico, né, para destruir todos aqueles navios. Então os pilotos kamikazes. Então, de certa forma, o Nishida, que é um pesquisador, ele fala assim, que o Japão não tem história de cristianismo. O Japão não tem história de cristianismo, então o suicídio não é um pecado para eles. Na verdade, alguns encaram como uma forma de assumir responsabilidade por alguma coisa. Agora você assuma seus erros. E a gente vê cenas aí de filmes aí que o cara se mata na frente da máfia ali, dos patriarcas, dos anciãos e tal, porque é honroso. Honroso, o cara se matou, né? Então, veja bem. E aí, gente, vocês sabem que no Japão tem a floresta do suicídio. O Ken Joseph, ele diz que ele trabalha lá num serviço de ajuda aos suicidas do país. E ele diz que a experiência ao longo dos últimos 40 anos aí mostra que os idosos que têm problemas financeiros, eles acham que o suicídio é a melhor maneira de sair daquela situação. Grande parte dos suicidas lá, aí tem uma imagem verdadeira aí, tá? O cara se matou aí na floresta do suicídio, né? Lá é assim, se quer se matar, nós temos um lugar aqui para você, pode vir, né? Como nós falamos aqui, você está em depressão ou está em problemas, em dificuldades, vem aqui, nós vamos orar, ou vamos dar uma palavra amiga para você. Lá não, lá eles dizem assim, pode ir para lá. Você vai lá fazer o seu cerimonial de suicídio, pode ir lá, nós temos uma floresta. E diz que a prefeitura lá, ela conserva esse local, né? Que coisa, né? Então, vamos ver um pouquinho do suicídio no Japão, que as taxas são altíssimas, as mais altas do mundo,
Embora que em 2016 diminuiu um pouco essas taxas aí. Gente, 21,8 mil mortes de japoneses em 2 décadas. No ano passado, isso aí é 2016, tá? Mais de 25 mil pessoas cometeram suicídio, isso dá uma média de 70 por dia. E aí a maioria delas, os homens. O que é isso? Das mulheres, fiquem atentas aí, né? Que os homens aí são... Bom, lá, né? Mas aqui também, né? Aqui também. Então, esses números não representam a maior taxa de suicídio entre os países desenvolvidos. Gente, ainda, o maior número de suicídio é a Coreia do Sul. Dá um mute aí no áudio de vocês, aí, no microfone. Então, ainda a Coreia do Sul é o maior índice de suicídio. E a Coreia do Sul tem média anual de 28 mil, diferente do Japão, né? Que é 25. A Coreia é em torno de 28, desculpe meus cãezinhos, né? De 28 mil pessoas aí que cometem suicídio. Então, é complicado quando você vê um país atolado em suicídio e pessoas tirando a vida porque perderam o sentido e assim por diante. Aí os idosos, vamos falar dos idosos. Isolamento. O isolamento levam desculpe aí, gente, a depressão e ao suicídio as pessoas de mais idade. Veja bem, o Ataru Nishida, que é o psicólogo aí que trata dessas pessoas lá, ele trabalha na Temple University, em Tóquio, e ele diz assim, que todos os dias ele está vendo ali história de idosos que morrem sozinhos em seus apartamentos por abandono, negligência. E os filhos costumam cuidar dos seus pais no Japão, mas isso não ocorre mais. Eu tive uma família de japoneses, quando fui pastor batista, tinha uma família de japoneses muito tradicional mesmo. Vocês não fazem ideia, eu acompanhei ali um pouquinho da cultura deles. E tinha um casalzinho lá de meninos, o irmão, os 2 irmãos, um menino e uma menina, eles tinham, eles cuidavam dos pais com maior zelo, até que agora morreu. O pai e a mãe morreram agora, mas ele tinha dia que ele falava, eu não posso porque o meu pai e minha mãe precisam de mim. E quando os pais estiveram no Japão trabalhando, ele ficou cuidando dos negócios dos pais. E eu fui a alguns cerimoniais a família dele budista, eu fui em vários cerimoniais fúnebres da família dele e vi o quanto eles são diligentes nesse cuidado com os mais velhos. Mas o Japão já está perdendo essa cultura aí. Então, muitos casos de idosos que morrem sozinhos eles não são investigados. É igual aqui. Eu já atendi situações, quando atendia perícia criminal, assim, logo depois que acontecia, o suicídio não é investigado. O suicídio não é investigado. Então, de acordo, nem o nome da pessoa pode se falar mais, né? Ali nos jornais, nas mídias. Então, o Joseph, ele fala que essa prática é quase universal, do país que crema os corpos, que também significa que qualquer evidência de um suicídio ali já é destruída. Então, suicídio nem aqui, nem em lugar nenhum, ele é investigado, porque se dá aquilo que a própria pessoa tirou a sua vida, né? Mas não são, gente, não é só apenas os idosos, não, com problemas financeiros que tiram suas vidas. Está crescendo no Japão o número de jovens com depressão crônica que chega ao suicídio entre os 20 aos 40 anos. E as evidências lá apontam que esses jovens estão se matando porque perderam completamente a esperança e são incapazes de pedir ajuda. Eles preferem tirar as suas vidas. Então, esta é uma sociedade muito orientada por regras. O Japão é muito orientado por regras. Os jovens são moldados para se encaixar nos nichos existentes, né? Tem que estar dentro do formato ali, e não há como alguém expressar seus sentimentos verdadeiros, se não pressionados por seu chefe, que os deprimem e acha que a única saída é morrer. Eu tenho um cunhado, e ele casou com a irmã da minha esposa, e ele é japonês. Não aceitou a derrota de forma alguma, não aceitou.
e passou mal lá no Japão, e nós ficamos sabendo que ele foi definhando em depressão, 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 porque ele chegou a uma idade, não tinha emprego mais para ele. Não tinha emprego. Eu até falei com uma família que traz ele de volta para o Brasil. Trouxeram, mas aí já era tarde. Porque já estava de uma certa idade avançada, não conseguia certos empregos pela idade dele. Então, quando vou para o Japão, olha, no Japão não é fácil, não. Alguém pensa que o Japão é fácil? Então, lá é uma sociedade totalmente fria, orientada por regras. E o isolamento tecnológico também é uma das causas da alta taxa de suicídio. Eu acho engraçado. Nós aqui somos nós somos muito afetivos. Os brasileiros gostam de confraternizar-se. E eu vi uma menina, eu fui ouvir uma menina uma vez, a Elisa, não é Elisa Matsunaga, não, tá? Que picou o cara lá em pedacinho. A Elisa Sato. Eu fui pastor de japoneses um tempo, gosto muito deles. Eu me lembro que a família toda foi para o Japão, o pai, a mãe, os irmãos, e ela voltou, a linha sair. Eu fui visitá-la. Fui lá visitá-la e eu disse, Elisa, o que está acontecendo com você, querida? Por que você voltou? Ela falou, pastor, o Japão é um lugar triste, pastor. Muito triste. É um lugar horrível. As pessoas lá não são felizes. Não tem essa alegria que a gente tem aqui. Não tem essa amizade que nós temos aqui. Tem gente que acha que o Brasil é ruim, né? É ruim porque ganha pouco, né? O pessoal que vai para lá só pensa no dinheiro e tal. E aí ela disse assim, o Japão é um lugar triste, pastor, não é igual aqui, onde a gente sorri, tem amigos. Ela deixou a família lá e falou para o pai, quer ficar aí? Fica, eu estou indo embora. Ela não conseguiu ficar naquele país. Então, esse isolamento tecnológico, hoje todo mundo... essa situação está piorando, está aumentando com o isolamento dos jovens. Então, o Japão é famoso por uma condição conhecida como Nikimori. Vamos ver o que é esse Nikimori aí. É isolamento social grave. O jovem, nessa situação, ele se fecha para o mundo. Tá? E aí ele fica dentro do quarto, ali fechado, e a maioria deles são homens. Então, o Japão é um país triste. Se eu ouvi de uma jovem que ficou lá muito tempo, ele disse, olha, pastor, o Japão é Gente, dá um mute aí. O Japão é um lugar triste e não é um lugar alegre como é o Brasil. Então, mas esta é apenas a forma extrema, né, da atual perda generalizada da socialização cara a cara. No Japão, as pessoas passam, ninguém conhece ninguém, não tem aquela, ô, fulano, como é que você está? Eu me lembro do filme, vocês vão me ajudar no filme, eu estou meio esquecido ainda, da última Covid, eu fiquei esquecido com as coisas. Eu levo tempo para pegar o Crocodilo Dundee. Eu lembrei, cara, que coisa. Que ele vai para Nova York e cumprimenta todo mundo na rua. Ô, tudo bem com você? Tudo bem? Ô, senhor, oi, tudo bem? Aí eu fico pensando, né? O Jacu do interior, desculpe a palavra aí, nós, Jacu do interior, né? Chegamos numa cidade como essa, estamos acostumados a ir no café, eu vejo quando eu saio aqui no calçadão, né? Eu tenho 59 anos de Londrina, meu pai é pioneiro, e eu saio ali, oh, tudo bem, oh, e você? Pá, tudo bem? Tá. Veio uma pessoa, uma colega de trabalho de fora, e foi andar comigo pelo calçadão, falou, que é isso? Esse candidato a vereador, todo mundo conhece você, vai no café, eu vou no café, eu cheguei no Royal esse dia, eu tomo café lá, o senhor não veio mais aqui, pá. Tudo bem que o senhor está conversando com o G, chega outro do lado, tá? Bom, é a minha cidade, né? Então, tudo bem, igual lá São Sebastião da Moreira, lá todo mundo conhece, todo mundo, né, Paula? Sai na rua, você, tudo bem, tá? Então, aí você chega no Japão, acostumado com aquele né, com aquele clima, ou podemos dizer assim, com aquela cultura que vamos tomar um café, ô, você aqui, cara, quanto tempo, nossa vida, né? Esses dias eu trabalhei com uma pessoa 31 anos. 31 anos. E aí, agora, essa semana, fui lá na Polícia Federal, ele assumiu
a chefia da comunicação social. Daí ele falou, você está me lembrando uma pessoa. Eu disse, quem? Fulana de tal. Eu falei, é minha irmã. Não acredito que nós estamos há 31 anos nessa amizade. Desculpa aí, caiu a... Eu não acredito, 31 anos de amizade e você agora que você me fala que é irmão de fulana. Não sabia. Deixa eu só pôr a minha tela aqui, só um minutinho. O meu vídeo caiu, pessoal. Vocês estão me vendo só meu ícone aí, né? Que coisa. Vamos ver lá. E aí, 31 anos de amizade, 31 anos conversando. Agora que o sujeito ficou sabendo que você é irmão de fulana. Ele ficou impressionado com... Você já pensou, você trabalha com uma pessoa 31 anos, e aí agora que a pessoa, numa conversa lá, fica sabendo que você é irmão de fulana. E ele ficou impressionado com aquilo. Tá, o que eu quero dizer com isso? Nós estamos a todo tempo convivendo com esse tipo de comportamento ou de cultura. Daí, você muda de país. Desculpa aí, pus na tela errada, gente. De novo, está complicado aqui hoje. Aí você muda para um país onde você não tem, você não consegue ter essa convivência. Aí o cara entende, pessoal, meu pastor, olha, aqui não tem amizade, não temos essa amizade, não temos essa vivência, essa interação e assim por diante. Então, o Japão é um país que tem essa condição. Não existe esse interagir, essa fraternidade. E aí as pessoas vão ficando tristes a cada dia mais. Gente, não estou achando aqui, só um minuto. Onde que nós estamos aqui? Deixa eu só fechar esse slide aqui, abriu, está aqui. Então, uma pesquisa recente no Japão mostra também que o relacionamento, namoro dos jovens japoneses, existe problemas aí. Quando um relacionamento acaba, a tendência já é o suicídio, né? E gente não conseguindo entrar aí ainda, meu Deus. Puxa vida, que coisa. Então, vamos lá. Então, é por isso que o Japão, né, essa pesquisa